procuro tua presença e nada mais. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta abre. Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sempre é muito bom estarmos juntos, sempre é um prazer falar das coisas de Deus, meditarmos, aprendermos, sermos abençoados. Amém? Então vamos para a palavra. O nosso texto hoje está em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Verso 14. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amém, queridos? Pai, nós queremos te louvar e te bendizer pela tua palavra. Queremos te dizer, Senhor, seja bem-vindo ao nosso coração, à nossa casa, a este lugar. Que o Senhor possa falar conosco como sempre tem falado. O Senhor sempre tem falado conosco de várias maneiras, e nós te louvamos por isso, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O teu cuidado tem sido sentido nas nossas vidas diariamente. E é por isso, Pai, que nós damos liberdade ao Senhor. Fala conosco, glorifica teu nome, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos. Esse texto fala de uma pessoa que precisava de ajuda. E nós vamos desenrolar este assunto para que nós possamos ser abençoados e podemos aprender do Senhor Jesus. Amém? E o título que eu coloquei nesse pensamento é: A luz dissipou as trevas. Amém? Aqui o Senhor Jesus e os discípulos estavam atravessando, o mar da Galileia. E ele foi a um lugar chamado Gerasa, um lugar de Gadara, lugar de gente estrangeira. E essa localidade ficava fora dos domínios de Israel. Naquela região adoravam-se ídolos. Muitos não conheciam o verdadeiro Deus.
Havia uma mistura de povos, não diferente em muitas nações, como até na nossa, né? Havia uma mistura de povos, então, logicamente, havia uma mistura de adoração, de ídolos, de religiões e tudo mais. E a Bíblia fala, a Bíblia relata que havia um homem completamente escravizado, opresso por Satanás, dominado pelo pecado. E a história desse homem, ela expressa a condição de todos nós diante de Deus. Quando nós não temos Deus, é uma condição que muitos, né, vivem, porque são dominados pelas trevas, dominadas pelo inimigo. E esse homem estava possuído a ponto de não conseguir mais viver em sociedade. Vivia nos sepulcros, vivia no cemitério, vivia onde só havia gente morta. E o verso 3 fala: o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Ninguém conseguia prender ele em algum lugar. Ele ficava vagando pelos lugares mais ermos. Então ele estava dominado pelas trevas. E esse homem, ele espelha a condição de muitos sem Deus. Muitas pessoas sem Deus. Até nós, quando não tínhamos Deus, quando não tínhamos conhecimento da palavra, vivíamos assim, como mortos vivos. E todos nós, sem exceção, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E sobre o domínio da morte. É isso que a Bíblia diz. Após Gênesis 3, que foi a queda do homem, cada um de nós estava vendido, entregue, escravizado pelas forças do mal, longe daquilo que nós fomos criados para ser. Ou seja, a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, todos nós estávamos longe daquilo que nós fomos criados para ser. E aquele homem, ele era incapaz de se livrar dessa situação. Ele era incapaz, como também nós éramos incapazes. Romanos 3, 23. Romanos capítulo 3, o verso 23 diz assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção, de cor, de credo, de posição social, todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que a condição do homem diante do pecado é de morte. Por quê? Porque o pecado domina e o pecado traz morte, traz separação, traz divórcio. É assim que caminha a humanidade. Não tem jeito, é o que a Bíblia diz. Assim caminha a humanidade sem Deus. E essa era a condição triste deste homem. E demonstra a incapacidade de nós, de cada um de nós, de livrar o nosso próximo. Mas nós não temos poder de nos livrar, quanto mais de livrar o nosso próximo, como disse o verso 3 do capítulo 5, né? Que ninguém podia prendê-lo. Ninguém podia prendê-lo. Porque além dele viver em lugar ermos, ele tinha uma força, né? Ele tinha uma determinação do inimigo na sua carne, no seu corpo, que ninguém conseguia prendê-lo. E toda a tentativa humana de livrar do domínio da morte e de escapar do peso do pecado, que o pecado traz peso, o pecado traz morte, o pecado traz tristeza.
e toda a tentativa humana de se livrar de tudo isso, de se livrar das amarras do diabo, do inimigo, foi inútil e é inútil. Nós não podemos, nós não conseguimos, nós não temos força para isso. Então, é por vários aguilhões a morte nos domina. Paulo diz isso em a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso 55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, não podemos. Os aguilhões da morte se manifestam de algumas formas. E a gente vai ver aqui 3 formas que esses aguilhões, que essas prisões se manifestam. Primeiro, falsas religiões. Desde o princípio, o homem foi criado para adorar, né? Ele foi criado para adorar. E essa é a nossa primeira natureza antes do pecado. Antes de Gênesis 3, nós fomos criados para adorar a Deus, para vivermos em harmonia com Deus. Mas depois do pecado, isso se transformou. Então, por causa disso, muitas vezes as pessoas adoram a criatura. Quantas pessoas estão se curvando diante da criatura, diante da natureza, diante de formas, né? Feitas de barro, feitas de pau, pessoas que adoram ao seu próprio corpo. Tantas formas que as pessoas criam para adorar, em vez de adorar o Criador, em vez de adorar aquele que fez todas as coisas. Deus criou o mundo de tal maneira, Deus criou o mundo, Deus nos fez, Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então Deus, desde o princípio, as falsas religiões pagãs pedem sangue, pedem sacrifício e morte. E dão até tarefas para que o homem possa se livrar do domínio da morte, para sentir-se melhor. Porque o homem sem Deus, a mulher, as pessoas sem Deus, elas sentem um vazio existencial, uma coisa que ela não consegue explicar. E essa coisa que ela não consegue explicar é a falta de Deus. É a falta de Deus na sua vida. Então, mas toda essa tentativa que as falsas religiões têm de se justificar diante de Deus é tolice, é loucura, é impossível. Impossível. Então, primeiro, são as falsas religiões. Segundo, ideologia. Ideologia é uma religião sem divindade. E ideologia, eles creem no progresso, eles creem no esforço humano, eles creem na política, no desenvolvimento que vai conseguir um mundo melhor, que ele vai conseguir vencer o domínio da morte, tendo paz e um mundo melhor. Mas tudo isso que a ideologia faz, ela só conseguiu trazer mais morte, trazer guerras, trazer fome, trazer massacre, trazer campos de concentração, como a gente viu no passado. E a tentativa humana de construir o céu na terra é como eles tentaram construir a Torre de Babel, que está descrita na Bíblia. Foi inútil. Tudo o que conseguiram com isso tudo, com essas tentativas que o homem fez, foi 2 guerras mundiais, uma bomba atômica, e tudo isso nos persegue até hoje, infelizmente. Então não é através do esforço humano, não é através de falsas religiões, não é através de ideologias, ou seja, o esforço humano. E, por último, os prazeres. Pensam-se viver tudo o que tiver vontade de viver,
se entregar a tudo aquilo que a sua alma, que a sua carne, que o seu desejo pede, ela vai encontrar um propósito, ela vai encontrar um sentido. Mas a verdade é que isso traz mais marcas, traz morte, traz confusão, traz peso, porque o pecado traz peso, o pecado traz tristeza, o pecado traz angústia. Então, nada nos consegue livrar do peso da morte. Nada. Então, nós precisamos aprender com isto. A morte nos humilha, como aquele homem que se cortava, que foi criado para ser a semelhança de Deus, mas ele vivia se cortando, ele vivia se machucando, ele vivia nu, ele vivia entre os mortos. Por quê? Porque ele estava morto. Ele estava morto no seu coração, vivia como uma besta, como um animal em sepulcros. E quantas pessoas vivem assim hoje ainda, nos nossos dias, no século 21, na era da tecnologia. A gente basta andar pelas ruas da cidade, olhar para as calçadas, quantas pessoas estão deitadas na sarjeta, sobre o seu próprio vômito, quantas pessoas estão vivendo em beiras de rios, se suportando bichos, animais asquerosos, como ratos, baratas, sujeira, imundície. Quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas mulheres sendo agredidas? Quantas crianças sendo abusadas? Vidas totalmente destruídas por causa de pessoas dominadas pelo inimigo, que só consegue dar aquilo que tem. Ou seja, aquilo que receberam. Ninguém pode dar aquilo que não tem, aquilo que não receberam. Isso é o que o inimigo faz com as pessoas. É aquilo que o inimigo faz conosco, se nós permitirmos. Faz com aqueles que estão sob o seu domínio. Acorde, meu querido, minha querida. Acorde, você que está me ouvindo nesta noite. Eu estou entrando no seu lar através deste veículo tão maravilhoso. O poder do Espírito Santo está te chamando para que você faça uma reflexão, para que você desperte para tudo aquilo que Deus está te mostrando nesta noite. E muitos, mesmo que não vivam em sepulcros, aí você está mas eu estou com uma vida assim, mas eu não estou aí andando pelos sepulcros de noite, não estou andando no meio dos mortos, mas no seu secreto vive na escuridão. Não tem alegria, não tem luz, não tem esperança. E muitos às vezes estão até na igreja, estão dentro da igreja, mas oprimidos, com muitas marcas, que não consegue perdoar, que não consegue se livrar de pecados antigos, que não consegue se livrar de atitudes velhas, mortas, que trouxe tanta tristeza ao longo da sua vida, mas está escravizado em muitas de sua velha natureza, a natureza do pecado, como este gadareno que vivia em sepulcros, que vivia amarrado, amordaçado pelo pecado, pela imundície que era a sua vida. Mas hoje eu estou te chamando, olhe para a luz. O verso 6 de Marcos 5, o verso 6 até o 8, diz assim, olha: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Aqui está o Evangelho, amém? Aqui está aquilo que pode te libertar, o Evangelho. Aqui está o próprio Deus, vindo até nós através de Jesus.
O evangelho não é uma ideia, o evangelho não é um conceito, não é um método. O evangelho é uma pessoa, é Jesus, é poder de Deus para transformar a sua vida, para transformar a minha vida, para transformar a sua casa. Jesus é Deus que salva, aleluia. Nós somos incapazes, mas Deus pode, mas Deus é capaz. Deus salva, Deus liberta, Deus transforma. Deus pode te libertar deste vício, Deus pode te libertar desta mágoa, desse ressentimento. Jesus tem todo o poder, diz a Bíblia. Jesus tem todo o poder. O que ninguém era suficiente para fazer, aquilo que nos atormentava, nos escravizava, nos aprisionava, nos aprisiona, muitos ainda, treme diante de Jesus. Os demônios se prostram e imploram diante de Jesus. Tudo é possível para Jesus. Ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Ele é Deus conosco. Aleluia, aleluia. O verso 8 e o verso 9 que nós acabamos de ler, Jesus fala: espírito imundo, sai deste homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? Então ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então aquele homem estava escravizado, sem poder conviver na sociedade, porque estava possesso de muitos demônios. Então Jesus, quando ele fala, ele conversa aqui, ele tinha um propósito. Ele não queria ensinar nenhuma doutrina quando ele conversou com o demônio. Ele não estava aqui ensinando nenhuma doutrina. Jesus tinha um propósito para isso. Sabe o que é uma legião? Era o maior destacamento do exército romano, 600 soldados. Os demônios estavam empilhados daquele homem. Por isso ele estava possesso. Por isso ele não conseguia conviver em sociedade. Então, mas para Jesus, eu quero te dar uma boa notícia. Para Jesus não existe pecado tão grande. Para Jesus não existe coração tão duro. Não existe casamento destruído que Jesus não possa transformar. Basta uma palavra do Filho de Deus, amém? Basta uma palavra de Jesus. Jesus é o mesmo que acalma a tempestade. Jesus é o mesmo que curou o fluxo de sangue daquela mulher. Jesus é o mesmo que ressuscitou a filha de Jairo. Jesus é o mesmo ontem e é hoje, ele é eternamente. Então basta uma palavra de Jesus, basta uma palavra do Senhor e será liberto, será salvo. O escritor aqui de Marcos está dizendo que o evangelho está sendo pregado, que o reino de Deus chegou até nós, amém? O reino de Deus chegou até nós. Em Mateus capítulo 4, o verso 15 diz assim, ó: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar e além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A luz do mundo estava visitando aquele lugar. A luz do mundo estava visitando aquele lugar de escuridão. A luz do mundo está chegando na sua casa. A luz do mundo está chegando no teu coração. A luz do mundo quer tocar em você. Amém, meu querido? Então, abra o teu coração. Abra o teu coração. Jesus, ele é a luz que brilha, que brilhou, que libertou as pessoas da escravidão da bebida, das drogas, da traição, da prostituição. E muitas pessoas que foram libertas hoje é cheia do Espírito Santo. Jesus faz isso, religião nenhuma faz isso, nunca conseguiu fazer, ideologia nenhuma faz isso, nenhum prazer pode fazer isto, só Jesus faz. Só Jesus faz, amém, querido? Então, basta uma única ordem de Jesus. Por isso, nós temos que crer em Jesus.
A doce e maravilhosa palavra de Deus diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Amém? E não é por sacrifício, é pela graça, é pelo amor. Não há nada melhor nada comparado ao Evangelho de Jesus, porque Jesus liberta, transforma, aleluia. E aquele endemoniado, ele estava agora sentado, limpo e em perfeito juízo, e ele ouvia Jesus. Veja, Marcos capítulo 5, o verso 20, que diz assim, olha, a palavra de Deus linda, maravilhosa. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. E ele não só foi liberto, ele não só se assentara para ouvir Jesus, mas ele foi e anunciou a todos o que Jesus tinha feito na sua vida. Aquilo que Jesus fez por você, aquilo que Jesus fez para a sua família, não fique só para você, não guarde para você esse tesouro. Abra a tua boca, fale, anuncie, fale de Jesus, fale daquilo que Deus pode fazer na vida de cada um que abre o seu coração, que abre a sua vida. Então, ele começou a anunciar o que tinha acontecido na sua vida. Amém? Porque ele era uma nova pessoa. Ele era um novo ser, e ele não estava mais dominado pelo pecado. E o Marcos capítulo 5, verso 17. Mesmo as pessoas vendo tudo aquilo que Jesus havia feito, as pessoas pediram e rogaram a Jesus que saísse da sua terra. Olha só, que saíssem dali, que saíssem daquele lugar. E nem sempre as pessoas vão entender aquilo que aconteceu com você. Nem sempre as pessoas vão entender aquilo que aconteceu com você, que você foi transformado, que você largou todos os vícios, que você é uma nova criatura. Nem sempre as pessoas vão entender. Não espere por isso, não. Mas você tem aquilo que é mais precioso, você tem Jesus. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre aquilo que Deus é. Quão bons somos, né? Não é como nós somos bons. Olha como eu sou boa agora. Não é sobre isso o Evangelho. Não é a nossa igreja, o título da sua igreja, da nossa igreja, da minha igreja. Não, o Evangelho é sobre Jesus. Amém? É sobre Jesus, é sobre a glória de Deus. Não é tempo de entrar no barco como diz o verso 18, 19 e 20. Mas porque o gadareno, ele queria ir com Jesus. Ele queria entrar no barco e atravessar com Jesus. Ele queria estar com Jesus, mas Jesus falou: vai e proclame e fale lá na sua cidade, na sua casa, o que Deus fez por você. Então, ainda não é momento de nós entrarmos no barco. Não é tempo de parar, é tempo de pregar o Evangelho. Então, aquele homem, ele se tornou o primeiro missionário dos gentios. Ele levou a palavra a todos os lugares aonde ele estava, por onde ele passou. Ele falou de Jesus, ele falou do Senhor em 10 cidades. Essa é a nossa missão. Nós não fomos chamados para esconder o tesouro. Nós fomos chamados para compartilhar o tesouro que é Jesus. Amém? Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos te bendizer, Senhor, por tua palavra. Nós queremos te bendizer por Jesus, o Salvador, o Senhor, o Messias enviado. Nós queremos te dar graças, Senhor, por este tesouro tão precioso, por este tesouro tão maravilhoso, como aquele endemoniado que foi liberto, foi e anunciou sobre o Senhor, falou dos seus prodígios e maravilhas, falou o que Jesus havia feito. Que nós, como igreja do Senhor, possamos anunciar aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus continua fazendo por nós. Aleluia, aleluia. Pai, entra nesta casa, liberta, Senhor, faz maravilhas, transforma os corações e manifesta a sua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Já já voltaremos. Vamos orar? Pai, nós queremos fazer esta oração de intercessão, Pai. Nós queremos continuar orando pela Ieda, Pai. Pela Rose, pela Dona Aparecida. A Ieda que fez uma cirurgia, mas que tem tantos problemas emocionais, Pai. Toca na vida desta mulher, toca na sua casa. Assim como o Senhor tocou naquele homem de Gadara, o libertou e o transformou. Faz um milagre na vida da Ieda, na vida da Rose, Pai, que tem travado uma luta contra a enfermidade. Que o Senhor traga à existência a cura. Que o Senhor liberte a sua casa, a sua família. Assim como a Dona Aparecida, abre as portas para que ela faça a cirurgia de correção, para que ela fique liberta. Salva a sua casa, salva a sua família, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos pela vida do Yuri, que está cada dia melhor. Louvado seja o teu nome. Salva o coração do Yuri, salva o coração da sua família, Pai. Tu és poderoso para libertar, meu Deus, estes gadarenos, em nome de Jesus. Ó Deus, opera, nós te louvamos pela vida da irmã Neide, que a cada dia está melhor. Ó Senhor, nós te damos graça, porque o Senhor tem cuidado da nossa irmã. Te louvamos pela vida do Valdir, aleluia. O Senhor tem trazido refrigério, renovo. Salva a família do Valdir. Te louvamos pela Marisa, que fez a cirurgia e está bem. Louvado seja o teu nome. Te louvamos, meu Pai, te damos graças. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida do meu pai e da minha mãe. Meu Deus, tem sido tão difícil para o meu pai. Um homem que sempre trabalhou, um homem que sempre foi dono de si. Meu Deus, e hoje se vê acamado, dependente das pessoas, dependente da misericórdia das pessoas. Deus, faz um milagre na vida dele, que ele possa abrir a sua boca, confessar o Senhor como seu Senhor e Salvador, que o Senhor traga refrigério, que o Senhor traga renovo, que o Senhor toque nas pessoas que estão à sua volta, enche o coração dessas pessoas de misericórdia, de compaixão, em nome de Jesus. Tem misericórdia da minha mãe, que tem estado com o seu emocional abalado. Ajuda ela, abençoa ela, Senhor. Sustenta, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelas nações. Oramos para que o Senhor repreenda todo o espírito de guerra, de confusão. Meu Deus, tenha misericórdia dos inocentes que têm pago com suas vidas, que têm perdido suas casas, que têm perdido entes queridos. Tem misericórdia, Pai, do povo que sofre, que perece. Deus, oramos pelo Brasil, repreenda a corrupção, repreenda, Senhor, o mal, repreenda o mal, Senhor. A verdade virou mentira e a mentira virou verdade deste país. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus. Olha pelas nossas autoridades, tenha compaixão do Brasil, repreenda a pedofilia, repreenda, meu Deus, o feminicídio, repreenda os maus tratos contra o idoso, contra todas as pessoas vulneráveis, contra as pessoas deficientes. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia das nações. Nós oramos em nome de Jesus, nós oramos pelos missionários. Abençoa os missionários, Senhor, homens e mulheres que têm pago o preço de levar a tua palavra. Nós oramos, Pai, por aqueles que têm ido até o Nordeste, têm ido em nações longínquas, têm ido lá onde os índios estão vivendo, levando a tua palavra de salvação. Pai, os abençoa, os guarda, dê provisão em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e a sua família, e até a próxima.